Amados irmãos, graça e paz. Hoje é a nossa quarta-feira, mais um dia nós estamos aí no nosso isolamento em nossas casas. E eu estou aqui na nossa quarta-feira, nós teríamos o nosso culto, nós tivemos um tempo aberto para oração, mas eu decidi vir gravar essa palavra, queridos, para abençoar a sua vida e o seu coração. Nós, nas quartas-feiras, na última quarta-feira eu estive ministrando na rádio e uma anterior eu estava falando sobre um estudo que falava sobre a imagem de Deus em nós. E hoje eu quero continuar, amados, falando um pouquinho desse estudo da imagem de Deus em nós. E eu quero ler o texto de Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, a palavra do Senhor diz assim, versículo 1: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém. Queridos, o apóstolo Paulo, ele escreve esse texto mostrando para o povo de Deus que o Senhor Jesus nos deu vida. Nós somos salvos mediante a fé, e isso é uma obra da graça de Deus para nós. E eu havia falado, amados, que quando Deus ele criou o ser humano, Deus havia feito o ser humano conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. E essa imagem, amados, é a presença de Deus em nós. Eu falei da imagem moral, a imagem natural e a imagem política, que foi a imagem que Deus havia colocado dentro de nós. Deus ele cria o ser humano conforme a sua imagem. E o Salmo 8, verso 5 diz isso: Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, de glória e de honra, o coroaste. No uso, porém, amados, da liberdade que Deus havia dado ao homem, com a liberdade que Deus dotou ele desobedece a Deus e ele peca. Ele cai da graça do Senhor com o seu pecado original. Este é um ato de desobediência e ele teve sérias consequências para toda a criação. Ou seja, conflitos, desarmonias, mal-estar, morte. Esse pecado, amados, passou a afetar todas as pessoas. Todos nós passamos a sofrer com esse pecado original. Todos nós nascemos no pecado. E isso arruinou o relacionamento que nós tínhamos com Deus, com as outras pessoas e também com o nosso Senhor Jesus Cristo. O pecado afetou especificamente, queridos, a imagem de Deus em nós. Nós fomos criados à imagem e semelhança, mas o pecado, ele afetou, ele manchou, ele causou alguns efeitos em nossa imagem que foi dada por Deus. A imagem de Deus em nós, ela recebeu uma influência, ela recebeu uma ação que fez com que ela fosse afetada pelo pecado e por aquilo que veio para destruir o ser humano. E eu quero, amados, nessa breve reflexão,
falar para você quais são essas áreas e o que aconteceu na imagem de Deus em nós que foi afetada, à luz daquilo que John Wesley falava. O pecado, queridos, ele afetou a imagem moral em nós. A imagem moral significa a pureza, a santidade e o amor que o ser humano tinha pelo Senhor. O pecado original afeta essa área, afeta essa imagem. E Wesley entendeu, amados, que o pecado original destruiu a imagem de Deus em nós. Ou seja, tirou de nós a pureza, tirou de nós a santidade e tirou de nós a capacidade de amar a Deus e de se relacionar com Deus. O Salmo 36, verso 1 diz assim, que há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Romanos 3, verso 10 diz assim, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem. Quando é que nós fazemos o bem? Quando a graça de Deus entra em nosso coração. Quando nós abrimos a nossa vida para o amor de Jesus e a graça dele é derramada em nós. A graça de Deus nos chama ao arrependimento e à renovação. E quando nós entendemos que o amor de Deus é derramado em nossos corações através do nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário, a graça dele começa a trazer em nós de volta a pureza, a santidade e o amor para com Deus. A imagem moral, pureza, santidade e o amor a Deus, que foi perdido pelo pecado, ela pode ser restaurada pela graça de Deus. Em segundo lugar, queridos, a imagem natural. A grande maioria das pessoas acredita plenamente no livre-arbítrio, e eu também creio nisso. Nós temos, amados, a capacidade de escolha pela nossa própria vontade. Mas essa imagem natural, ela também foi danificada pelo pecado. Nós temos liberdade, sim, liberdade de escolha em relação ao nosso lar, nossa casa, nossa família, aquilo que desejamos fazer, aquilo que desejamos estudar, aquilo que desejamos construir ao longo do trajeto da nossa vida. Nós temos a liberdade, mas sabe, queridos, a nossa liberdade plena, ela também foi danificada pelo pecado. Por quê? Porque o pecado tirou de nós a liberdade de vivenciarmos na presença de Deus. A liberdade, amados, de voltarmos o nosso coração, a capacidade de escolhermos a Deus e os seus desejos. A queda com o pecado faz com que a imagem natural, ou seja, o livre-arbítrio pleno, fosse danificado seriamente, no que se refere à decisão de escolher Deus e a sua vida. E nós percebemos isso, amado, todas as vezes quando nós desafiamos a igreja, desafiamos os irmãos a orar, a buscar o Senhor, a gente percebe, amados, quais são as nossas escolhas. Muitas vezes nós deixamos de ler a Bíblia, nós deixamos de orar, nós deixamos de jejuar por coisas tão pequenas, como às vezes fazer outras coisas que agradam muito mais a nossa carne do que aquilo que agrada ao Senhor. Então nós perdemos a liberdade, queridos, de fato amar a Deus na sua plenitude, amar a Deus na graça que Ele tem destinado a nós. O pecado nos leva, queridos, simplesmente a conquistar as coisas que o nosso desejo carnal deseja, somente aquilo que a nossa carne quer alcançar. Mas quando se trata de buscar a Deus e a vida que Deus tem, nós não conseguimos ter liberdade para fazer isso. Por quê? Porque a nossa vontade está focada somente nessa ação terrena e carnal da nossa própria vida. Em meio às nossas próprias forças, nós não somos capazes de escolher as coisas que trazem a paz, ou as coisas que estão relacionadas a Deus e a sua salvação. O homem, ele tem liberdade sim de agir, como eu disse, na sua família, na sua comunidade, como um cidadão. Mas a sua maior dificuldade nessa liberdade que nós temos é conseguir escolher caminhar com Deus e caminhar debaixo da graça do Criador. Então você percebe, amados, que a imagem natural do homem, ela está danificada, ok? A liberdade não foi tirada de nós, mas ela está danificada, porque o homem acaba tendo liberdade para cumprir
os desejos da sua carnalidade, mas ele não tem liberdade, ele não consegue ter liberdade para buscar satisfazer na vida dele os princípios e propósitos do Criador. Ok? Então é essa imagem que foi danificada pelo pecado. E a última, queridos, é a imagem política. A imagem política, a imagem que Deus nos fez para cuidarmos da criação, amarmos os nossos irmãos, ela foi também danificada pelo pecado. Ou seja, essa imagem, ela não é destruída com o pecado, mas ela se torna difícil. Porque uma vez que o homem cometeu o pecado, ele foi expulso do jardim, a terra começou a produzir abrolhos, espinhos. O homem ele já trabalhava no jardim do Éden, mas a partir desse momento do pecado, ele começa a sofrer, ele começa a suar, e pelo suor do seu trabalho, ele teria o seu recurso. As mulheres teriam dores de parto. Sabe, queridos, a nossa terra, ela foi marcada e manchada pelo pecado. O homem e a mulher começam a enfrentar dificuldades por causa do pecado. Mesmo assim, o desafio do homem é de guardar, de ser um bom mordomo das coisas que Deus criou e daquilo que Ele destinou a nós como cuidado. Sabe, queridos, Ele não tira de nós a responsabilidade disso, mas nós precisamos abrir o nosso coração para Deus e deixar o Senhor abençoar a nossa vida. O pecado original contamina e estraga não apenas cada indivíduo, como também a sociedade humana. Mas nós cremos, queridos, que na graça de Deus, pelo que o Senhor Jesus fez por nós, nós podemos ter a restauração, podemos voltar à pureza, à santidade e ao amor a Deus. E quando nós voltamos a isso, nós desfrutamos da vida plena que Jesus disse a nós. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. A vida em abundância é de volta recuperar em nós a imagem de Deus que havia sido perdido com o pecado original. O desejo de Deus, queridos, é que você volte a conhecê-lo de uma forma plena, de uma forma perfeita, assim como Ele deseja ser conhecido através da sua palavra, as Escrituras Sagradas. Vamos orar? Pai amado e querido, eu oro pelos meus irmãos que estão me ouvindo através desse vídeo. Peço que o Senhor cubra a vida deles com a tua rica bênção e que o Senhor guarde a sua mente e seu coração. Livra eles de todo mal, Deus, mas que eles também entendam que o Senhor, Pai amado, está chamando o teu povo a voltar o seu coração, a caminhar nos propósitos e nos projetos do Senhor. Abençoe cada lar, cada família nesse tempo de quarentena e que a presença do Senhor e que a graça do Senhor alcance os nossos corações e nos livre de todo mal e nos abençoe, Pai, em o nome de Jesus Cristo, e que venhamos voltar, Deus, a sermos bons mordomos das coisas que o Senhor tem feito a nós. Que possamos, ó Pai amado, de fato, viver a verdadeira liberdade em Cristo Jesus, porque quando nós conhecemos a verdade em Cristo, somos verdadeiramente livres. E que possamos, de fato, Deus, ter a pureza, a santidade e o amor reinando, o amor a Deus reinando em nossos corações. Então nós vamos desfrutar, Deus, em todo o tempo, de todo o plano e propósito que o Senhor tem preparado para nós. Abençoa os meus irmãos essa noite. É o que eu oro e que eu peço em o nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, queridos. Guarde a sua vida, guarde seu coração em Cristo Jesus.